Olá meninas, vamos para mais um devocional, hoje dia de número 30, está em Marcos 5, 24, parte B do versículo 34. Uma grande multidão seguia Jesus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Piorava cada vez mais, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A Bíblia não registra o nome da mulher do fluxo de sangue. Sabemos apenas que provavelmente morava em Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela sofria havia 12 anos. Estava debilitada fisicamente, impura ritualmente, como explica em Levítico 15:19. Dessa forma, essa mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo e tudo o que tocasse era considerado imundo. A cama que dormia, a cadeira em que sentava, as coisas que usava e roupas que vestia. Da mesma forma, qualquer que tocasse nela era considerado imundo. Então achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa de sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Assim que tocou na roupa de Jesus, a mulher entendeu que foi curada. Talvez ela pensasse que Jesus nunca a notaria, mas ele a percebeu. Não me admira que, ao responder Jesus, ela estivesse amedrontada e trêmula. Eram 12 anos com medo, privações e exclusões. Ainda assim, ela se prostra diante de Jesus e conta toda a verdade. A verdadeira identidade transforma todo medo em posicionamento. Essa é a frase. A verdadeira identidade transforma todo medo em posicionamento. Quando ela ouviu falar sobre Cristo e passou a confiar nele, superou todos os medos. A confiança que depositou em Cristo era diferente da que tivera nos médicos. A confiança nos médicos a levou a gastar tudo o que possuía. A confiança em Cristo levou a desafiar suas próprias crenças, a disposição da lei, a religiosidade. Jesus demonstrou poder para protegê-la e curá-la. Se a notícia acerca de Cristo não houvesse operado uma metanoia, transformação no modo de pensar da mulher, jamais teria intencionalmente tocado em Jesus, pois estaria presa ao pensamento de que poderia contaminá-lo. Assim acontece conosco em relação a Deus e a nossa identidade. Somente ser desfrutada com a transformação da mente e a quebra da independência. Hoje mesmo vi um testemunho da Cíntia Chagas, onde ela fala que alguns estudantes da Faculdade de Letras se opuseram a ela só pelo simples fato dela ter um posicionamento político e um comportamento que ela acha adequado, que não tem lei contra isso, e ela foi chamada até para responder juridicamente. E ela sabia que estava certa, ela tinha prova a favor dela e foi até o final, respondeu, e inclusive a juíza chegou a ela e perguntou: nossa, por que fizeram isso com você? E ela estava respondendo uma pergunta que falava como você lida com as críticas. E ela fala que, inclusive no curso dela, ela ensina transformar críticas em elogios, porque dependendo de quem vem, a crítica é um elogio mesmo. Se vem de gente
invejosa, gente que não constrói, gente que não fala cooperando para o bem, dependendo do comportamento, é um elogio mesmo, porque essas pessoas mostram como não, o que não fazer, como não ser. Então ela dá esse exemplo, achei muito interessante. Então quando tivermos convicção daquilo que vamos fazer pode ser um bem a nós e a um bem geral, algumas regras, vamos dizer, inadequadas, valem a pena até ser transgredidas, né? Na época, no Antigo Testamento, Jesus veio para cumprir a lei, porém, ele era graça. Então, algumas regras do Antigo Testamento, com a graça de Deus, foram transpassadas para poder mostrar o agir de Deus pela graça. Então, ela tinha convicção de que parecia que ela já conhecia Jesus tete a tete. E é engraçado que ela é a única mulher a ser chamada como filha, né? Então, ela teve esse reconhecimento como filha. Ela sentiu, né, esse acalento de Jesus, teve essa oportunidade e foi curada. Então, que nós possamos ter essa convicção, né, de filhas e essa aproximação de Jesus para que nós possamos ser curadas e aceitas. Uma coisinha que eu quero adicionar aqui também é que se você foi curada por Jesus, não esqueça do ID. Não foi por acaso que essa mulher não ficou no anonimato. Jesus curou a vida dela para que ela saísse da zona de conforto, da zona de exclusão, para que o testemunho dela valesse para muitas outras mulheres, muitas outras pessoas. Então, você que foi curada por Jesus, o anonimato não é para você. Então, você não foi feita para viver no anonimato, se você foi curada por Jesus. Agora sim, excelente dia. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar,